Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Esse é o canal 1006 Coisas e hoje a gente está aqui visitando a suposta Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente está aqui para falar com um dos seus grandes representantes políticos, Marcelo Freixo. Bora lá? Estou aqui com o Marcelo Freixo, deputado pelo PSOL, deputado estadual do Rio de Janeiro. Queria fazer uma série de perguntas, a gente vai ter que ser breve. A primeira pergunta, Freixo, o muro caiu, o PT construiu, encontrou outros muros, inclusive por criar alianças com um certo czarismo carioca, a Pisciani, caindo finalmente. Queria saber de você o que significa ser socialista em 2017. Primeiro é importante reafirmar ser socialista, né, no século XXI. Evidente que isso não é você querer transformar o Brasil em Cuba, não é você querer transformar o Brasil no que foi a União Soviética. As experiências históricas são importantes, são válidas, mas existe uma luta própria. Então a concepção do socialismo é você pensar no papel do Estado, é fazer uma disputa sobre o papel do Estado, né? A gente não está num processo revolucionário, não temos em vista a possibilidade da mudança de um modo de produção. Então o que significa ser socialista num período que não é revolucionário, que você não vai mudar o modo de produção, pelo menos agora, não há nenhuma revolução à vista, né? Significa você brigar para que esse Estado possa ser um Estado mais comprometido com a justiça social, enfrentando as desigualdades sociais. Ter os princípios de uma sociedade socialista é fundamental para que o mundo possa ser mais justo. Isso não significa, por exemplo, não ter as críticas a qualquer modelo socialista do passado. Eu tenho várias, né? Acho que pautas que a própria sociedade construiu ao longo do século XX e do século XXI transformam qualquer possibilidade de socialismo hoje, ou de luta pelos princípios socialistas, diferente do que aconteceu no século XIX e no próprio século XX, né? Mas é um bom debate. Acho que o debate da política, quando ele é qualificado em relação, inclusive, às suas teorias, ele é bom, né? Eu acho que é bom que as pessoas reafirmem por que elas acreditam no sistema capitalista, o que significa viver numa sociedade de mercado. O ser socialista hoje significa questionar uma sociedade de mercado. Eu quero um governo para pessoas e não para papéis. Eu não concordo que toda a economia seja para que 1%, né, do mundo tenha a riqueza da metade da população mundial, né? Então, ser socialista é achar que pode existir um modelo de sociedade que não naturalize esse tipo de coisa. Muita gente, sobretudo a direita, entende o PSOL como um partido auxiliar do PT. A militância do PT costuma falar de forma jocosa com o PSOL, como o PSOL sendo uma esquerda cirandeira. De que maneira o PSOL se diferencia dessa esquerda que, enfim, teve sua hegemonia nas últimas décadas no Rio de Janeiro? Eu acho que existe uma disputa hoje sobre o que será da esquerda, né? Uma disputa feita sobre, inclusive, os erros do PT. Eu fui do PT durante muitos anos, deixei de ser do PT quando o PT saiu de si, né? O PT deixou de ser PT? Quando o PT deixou de ser PT, quando o PT entendeu que os seus aliados eram o Collor, o Renan Calheiros, o Sarney, né, aqui no Rio, Pisciani e companhia. Mas o PT cumpriu um papel importante na política. Eu não sou antipetista, não sou antilulista. Acho que a gente tem uma construção programática a ser feita de um outro tempo da esquerda, né, sem repetir os erros que o PT repetiu, e entendendo que acertos ocorreram, né? Então, por exemplo, você imaginar que houve uma redução da pobreza no Brasil, que o salário mínimo teve uma capacidade de ganho muito grande no governo do PT é importante, mas entender também que não houve redução da desigualdade, né? Os bancos tiveram a maior taxa de lucro da sua história no governo do PT. Então, tem contradições e tem uma lógica de conciliação de classe que o PT apostou até o final e aposta boa parte dos seus dirigentes até hoje, que efetivamente não deu certo, né? Agora, a ideia de que o PSOL é satélite do PT ou dependente do PT, só quem não conhece nada. Quem minimamente acompanha a história dos parlamentares do PSOL no Congresso sabe que isso não é verdade, né? O que não quer dizer que a gente não tem que ter uma leitura crítica. Então, quando o PT acerta, a gente diz que acertou. Quando erra, a gente faz oposição pela esquerda, né? E ultimamente eles vêm errando muito mais do que vêm acertando, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde a gente fala, o PSOL já é muito maior do que o PT. O PSOL no Rio de Janeiro hoje ele é bem maior. O PSOL no Rio de Janeiro representa uma esquerda que o PT não representa mais. Até porque o PT nos últimos anos se aliou e o PT sim virou um satélite do PMDB.
do PMDB, que é uma organização criminosa. Eles fizeram parte desse governo que hoje essas pessoas estão presas, né? O PSOL não. O PSOL estava na construção da oposição. Então é importante entender que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um número de vereadores, número de deputados estaduais, número de deputados federais maior do que o PT. A gente tem uma expressão maior do que o PT e certamente não foi porque a gente fez muita ciranda, mas foi porque a gente fez muita política. Nesse contexto engessado, até por um partido que fez parte de um bloco histórico de esquerda, o PSOL teria que tipo de agenda mínima no estado do Rio de Janeiro caso conseguisse chegar ao executivo? Conversei sobre isso com o Tarcísio, com o Marielle hoje, inclusive, né? O PSOL tem que fazer uma disputa do governo do estado para ganhar. Não dá para ser uma disputa como souvenir de esquerda, ou uma disputa moderna, ou uma disputa caricata, não. A gente tem que disputar para ganhar, né? Então a gente tem que apresentar um projeto econômico, um projeto que pense o interior, um projeto que pense as desigualdades hoje do Rio de Janeiro, que busque uma alternativa fiscal para o Rio de Janeiro, que busque geração de emprego, principalmente para a juventude, que chame um setor progressista, não corrupto dos empresários para conversar, né, que dialogue com o centro hoje, de qual é o modelo possível do Rio de Janeiro hoje para a segurança, para a saúde, para a educação. Tem que ter programa, um programa de esquerda, mas um programa viável, responsável, com equipe técnica e política para isso. O PSOL tem essa responsabilidade. Não adianta a gente fazer tudo que a gente está fazendo contra o governo Pezão, contra o PMDB e não apresentar alternativa. A sociedade exige e tem razão de exigir isso da gente. E eu acho que a gente está preparado para isso. Você escreveu um contexto um pouco diferente quando deu aula. Era conservador, claro, mas não tinha essa onda reacionária, que é um pouco mais grave hoje. Colocar sua posição política em sala é a mesma coisa que doutrinar? Eu fiquei 20 anos em sala de aula. Quando fui eleito deputado, eu continuei dando aula, né? Todo o meu primeiro mandato foi dando aula. Eu só parei de dar aula por conta das ameaças da CPI das milícias, que aí eu fui muito ameaçado, tive que andar com escolta, e aí não dava para ficar em sala de aula com gente armada na escola, porque era uma situação ruim, né? Mais ou menos. Mas enfim, então por isso que eu parei de dar aula. Minha profissão é professor, não é deputado, né? Mas eu peguei um outro tempo. Eu tinha alunos conservadores, reacionários, pais que questionavam, sempre tive isso. Mas isso não tinha o viés que tem hoje, né? Dessa disputa cristalizada de uma ultradireita que quer, na verdade, quem quer doutrinar a escola hoje é quem defende a ideia da escola sem partido, né? Quem quer doutrinar a escola hoje é quem diz que a escola não pode ter opinião. Você imagina se a escola não pode ter opinião? A escola pode e deve ter opinião. A escola hoje ela tem que gerar ideias. A escola é um lugar de pensamento, é um lugar de divergências, é um lugar de vivências. Você não pode ter uma ideia de que a escola vai te ensinar fórmulas, datas e que você vai virar uma máquina. Isso é uma pobreza muito grande. O Paulo Freire, que é o grande alvo desses mais conservadores pedagogicamente, ele é um pedagogo respeitado no mundo inteiro. Os seus livros são traduzidos em dezenas de países, né? É uma referência pedagógica mundial porque é de mais moderno. Você imaginar que o país dele, no Brasil, tem um setor que questiona, é um atraso monumental. Os vestibulares hoje, a educação por onde ela mais avançou no mundo, ela é mais reflexiva, né? Ela parte mais das vivências, das divergências, das diferenças, das opiniões, o estímulo à leitura. Então, enfim, acho que não dá pra gente... Acho que a direita já foi mais desqualificada, né? Acho que a direita já teve pensadores no Brasil muito mais qualificados do que o Alexandre Frota, por exemplo, né? Acho que, enfim, isso mostra bem uma pauta desqualificada da direita. Tem uma discussão que eu vou te colocar como um ponto de interrogação. Imposto é roubo, Marcelo? Imposto não é roubo. Eu acho que você precisa ter transparência. Eu acho que a esquerda tem que se apropriar mais do debate de gestão, né? Porque a ideia de gestão parece que é da direita. Eu sou contra isso. Acho que a esquerda tem que ter gestão. Qual é a gestão que a esquerda propõe? Com transparência e eficiência. O Estado tem que ser eficiente, sim, né? E tem que ter transparência. Esse é um modelo de gestão que a esquerda tem que se apropriar desse debate. E aí é importante saber o seguinte: quem está pagando imposto, que tipo de imposto existe, sobre o que a gente está pagando imposto, para onde vai esse dinheiro. Porque o grande problema não é o que a gente paga, a gente não tem o menor retorno do que a gente paga. Esse é um problema, né? E aí não é só um problema de corrupção, que é também, né? Imagina, 10 anos de PMDB no Rio de Janeiro deixa qualquer um desesperado. Mas não é só isso, é também uma falta de transparência, assim. Para onde tem dinheiro público, a hora que você criar mecanismos que ampliem a democracia, que ampliem a participação das pessoas, é mais fácil você, inclusive, defender um modelo econômico que esse Estado possa ser gestor. Então, Freixo, uma pergunta que eu me faço sempre que eu leio os livros de história. Quando vejo os ícones, e agora estou de frente de um dos ícones, provavelmente, das próximas décadas da esquerda. Por que você
fez essa escolha? As escolhas dão sentido à vida também, né? Até quando você não escolhe, isso é uma escolha, né? Então, não tem escapatória. A vida vai ser sempre uma escolha, mesmo quem não descobriu o que está fazendo. Isso não tem muito um planejamento, né? Isso foi, na minha vida particularmente, isso foi acontecendo. Eu nasci na periferia, fui criado na periferia até os 40 anos de vida, eu tenho 50, até os 40 anos eu vivi na periferia. Então, assim, comecei a militar, eu tinha 17 anos em movimento comunitário. E aí, quando eu comecei a militar com 17 anos, eu não tinha a menor ideia onde é que isso vai dar, o que isso ia... Aquilo fez sentido naquele momento e os sentidos vão fazendo a sua vida e a vida vai dando novos sentidos. Isso é um processo muito dialético, complexo da vida da gente. Agora, eu acho que a gente tem que vencer o medo, né? Sempre. Eu acho que a política tem que vencer o medo da sociedade. O medo é sempre paralisante. Agora, o medo ao mesmo tempo é importante. Só tem coragem, né? Muita gente fala assim, você teve coragem de enfrentar as coisas. Só tem coragem quem admite o medo, né? A coragem só é necessária para quem tem medo. Quem não tem medo não precisa da coragem, a coragem é desnecessária. Acho que a gente tem que entender o papel que a coragem tem, não para valentia. Coragem não tem nada a ver com valentia. Coragem tem a ver com superação dos medos. E aí, se as nossas escolhas puderem ser escolhas de vida, né, do que a gente vai fazer, do que a gente vai ser, com quem a gente vai se relacionar, se elas puderem ser instrumentos de superação de medo, eu acho que já é um bom caminho para a gente ser mais feliz.